nada e ninguém, a dificuldade, a circunstância da vida irá separar você do amor de Deus. Nada, nem o ódio, nem a raiva. Não deixe em que a mágoa de uma pessoa venha atrapalhar você ter uma intimidade maior com o Senhor. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao Conectados pelo Devocional. Eu me chamo Vanessa, irei ministrar no episódio de hoje. Eu vou ler lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 35 em diante, em que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa declaração de Paulo é uma promessa maravilhosa para nós, em que nada ou as circunstâncias da vida separará o amor de Deus de você. A caminhada com Cristo, ela não é fácil. Ela tem dificuldade, tem luta, mas o amor de Deus e a graça, ela nos basta. A graça de Deus, ela nos sustenta todos os dias a caminhar na presença dEle. As lutas, dificuldades para nós são grandes do dia a dia, né? Algumas doenças que nos atrapalham na caminhada com Cristo. Mas lá em Salmos 63:3 diz que a graça de Deus, ela nos basta. A graça de Deus, ela nos sustenta. A graça de Deus, ela nos coloca de pé todos os dias. A graça de Deus nos faz caminhar por os caminhos em que a gente pensa que é difícil. Mas a graça de Deus nos coloca de pé todos os dias para que a gente possa glorificar e exaltar o nome dEle. As circunstâncias, as lutas diárias, não permita que isso atrapalhe você ter uma comunhão e ter uma intimidade maior com o Senhor. Porque o amor de Deus deixou bem escrito que nem a morte, nem a vida, nem o porvir. Então ele está dizendo que nem a luta em que você está passando, a dificuldade do dia a dia irá separar o amor de Deus de você, o amor de Deus de nós. Porque a graça, ela nos basta. A graça, ela nos dá força todos os dias para caminhar. E que Deus venha te abençoar nessa caminhada. Se você está passando por um momento no qual você acha que não vai conseguir, mas Deus está dizendo que o amor, que a graça dele, ele te basta. Que a graça, ela vai te sustentar durante essa caminhada. Às vezes, Paulo, ele sabia o que era passar por momentos assim. Paulo, ele foi apedrejado. Paulo, ele foi perseguido. Mas mesmo assim, um homem cheio do Espírito não deixou de ser apedrejado, não deixou de passar pela circunstância, mas ele sabia que ele passando por aqueles momentos, ele ia receber o seu galardão, ele ia receber a sua bênção. Igualmente nós, que a gente venha seguir o seu exemplo. Você está passando por um momento, por dificuldade, olha para a história de Paulo, no qual foi sofrido, foi apedrejado, mas ele insistiu em agradar o Senhor, ele insistiu em estar na presença de Deus. Ele declarou que a graça de Deus basta. Então, a graça de Deus nos basta. A graça de Deus vai te colocar todos os dias de pé. E a graça de Deus, ela nos sustenta. Igualmente Paulo. Não isentou ele de ser só porque ele era cheio do Espírito Santo, ele passou igualmente pela dificuldade. E ele nos deu o exemplo em que ele passou por momentos difíceis, cantou na prisão. Então ele glorificou o nome do Senhor, e ele percebeu que a graça de Deus e o amor de Deus, a dificuldade não vai separar o amor de Deus de nós, de você. Então que você venha pensar, refletir nessa mensagem, em que nada e ninguém, a dificuldade, a circunstância da vida irá separar você do amor de Deus. Nada, nem o ódio, nem a raiva. Não deixe em que a mágoa de uma pessoa venha atrapalhar você ter uma intimidade maior com o Senhor. Que você venha refletir que nada separará o amor de Deus
de você. E que você venha ficar com essa palavra, que você venha permitir que Deus entre dentro do seu coração, dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque aonde Jesus entra, as lutas, dificuldade, doenças, ela tem que sair, porque o autor da vida entrou dentro da sua vida. Às vezes o inimigo entrou dentro do teu lar, dentro da tua vida para fazer bagunça. Mas permita em que Deus entre com sua graça, entre com seu amor para organizar, para arrumar, para te dar força, para te dar ânimo todos os dias. E que você venha e receber essa palavra e que você venha ser abençoado e fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.